A origem do diabo. Quando nos referimos ao século XXI, muitos prontamente o caracterizam como a era da tecnologia, da razão e da disseminação abrangente de conhecimento. Diante desse cenário, é desafiador conceber que a figura lendária do demônio ainda tenha relevância na interpretação do mundo ou no próprio imaginário das pessoas. No entanto, uma pesquisa recente revela um aumento surpreendente no número de exorcistas, os líderes religiosos encarregados de expulsar demônios, que são oficialmente reconhecidos pela Igreja Católica. Certamente, ao longo da história, percebemos que as culturas do Ocidente e do Oriente sempre encontraram maneiras de explicar os desafios que enfrentamos. Nesse empenho, a criação de uma presença maligna acaba refletindo os valores morais e comportamentos menos valorizados em nossa sociedade. Nas tradições religiosas cristã, judaica e islâmica, o mal personifica alguém que se opõe a Deus e busca afligir a vida dos seguidores dessas crenças. Muitos especialistas argumentam que a concepção da figura diabólica é resultado das diversas dualidades que permeiam a vida cotidiana do ser humano. A dicotomia entre o belo e o feio, a sorte e o azar, o certo e o errado, a vida e a morte formam um cenário onde um lado é atribuído a uma conotação positiva, enquanto o outro, inevitavelmente, assume uma posição inteiramente negativa. No século VI a.C., o profeta persa Zoroastro descreveu um ser chamado Ahriman. Conforme suas palavras, Ahriman era o príncipe das trevas, envolvido em uma luta eterna contra Mazda, o príncipe da luz. Historiadores apontam que esse elemento da espiritualidade persa foi incorporado pelos hebreus durante o conhecido cativeiro da Babilônia. Naquele período, a interação com a cultura estrangeira deu origem ao termo Satan, que, em tradução literal, significa acusador ou o adversário. Inicialmente, o demônio hebraico não adota a postura estritamente aterrorizante que associamos ao cristianismo. Em diversas passagens do Velho Testamento, ele surge como uma espécie de colaborador, recebendo autoridade divina para punir ou testar os fiéis seguidores de Javé. O sofrimento de Jó, que perdeu todas as suas terras e ficou doente, exemplifica esse tipo de comportamento inicialmente assumido pelo demônio no texto bíblico. Por volta do século II a.C., a figura do demônio começa a surgir em alguns textos apócrifos da tradição religiosa judaica. Ganham uma forma mais concreta, sendo retratados como seres malignos que desorientam as pessoas, levando-as a cometer atos condenáveis. No final das contas, as representações mais sombrias do imaginário religioso judaico se concentram em descrições sobre o fim dos tempos. A notoriedade do diabo se solidificou mais tarde, com o advento da religião cristã. Ao adentrarmos nos textos do Novo Testamento, autores como São João e São Paulo dedicam várias linhas a batalhas intensas em que o diabo se envolve em uma guerra feroz contra Deus. Nesse ponto, os demônios, que inicialmente eram criaturas efêmeras e indefinidas, passam a integrar uma legião de seres espirituais malignos liderados por um comandante supremo. Em uma dessas batalhas, destaca-se uma descrição em que Lúcifer e 1/3 dos anjos são expulsos dos céus. Nos primórdios do cristianismo, muitos seguidores acreditavam que o demônio assumia a aparência dos gladiadores e leões que os enfrentavam nas arenas romanas. Somente no século IV, um concílio realizado em Toledo delineou detalhadamente o diabo como um ser com chifres, pele escura ou avermelhada, rabo e empunhando um tridente. A partir desse ponto, relatos de experiências demoníacas ganharam destaque em uma nova onda de narrativas. Assim, a representação do demônio adquiriu diversas formas e em breve seria associada a uma origem individualizada. Em 1215, o Concílio de Latrão estabeleceu que o diabo e os demônios eram criaturas criadas por Deus que, devido às suas escolhas pessoais, optaram por se afastar da autoridade divina. Nesse contexto, enquanto o inimigo se tornava claramente definido, outras histórias surgiam sobre indivíduos que sucumbiam ao temível lado da escuridão. Conforme estudos mais recentes, a proliferação dos cultos aos demônios teve origem no vibrante século XIV. Em algumas regiões da Europa, a Ordem dos Luciferinos propagava a crença de que o escolhido por Deus era Lúcifer, pois ele fora originalmente designado como o Anjo da Luz.
Na Itália, uma seita conhecida como o La Vecchia Religione, a velha religião, realizava celebrações onde o pão consagrado era oferecido a ratos e porcos. Na Idade Moderna, o demônio era frequentemente responsabilizado por influenciar as pessoas a praticarem atos heréticos combatidos pela Santa Inquisição. Manuais de exorcismo detalhavam minuciosamente as manifestações e métodos para expulsar o maligno. Em muitos casos, destacando a concepção da fragilidade da condição feminina, freiras eram exibidas em público como se estivessem possuídas por demônios, proferindo insultos contra Deus e os homens santificados pela Igreja. Após o período iluminista, observamos que a atenção voltada ao demônio diminuiu consideravelmente com a disseminação das explicações científicas, especialmente no âmbito médico. No final do século XIX, a literatura romântica começou a retratá-lo como um ser simbólico que representa a capacidade do ser humano de raciocinar livremente. Um exemplo notável dessa nova interpretação é encontrado na obra O Fausto, escrita pelo alemão Johann Wolfgang von Goethe. No século passado, a conexão entre o demônio e a habilidade de desafiar normas foi explorada de maneira sistemática na propagação de rumores envolvendo artistas e celebridades da música. Com a explosão dos meios de comunicação, a demonização de determinadas bandas e artistas tornou-se uma via segura para alcançar a fama, seja ela positiva ou negativa. Afinal, nada é mais contraproducente para o diabo do que a banalização em si. Atualmente, a falta de crença no diabo alimenta um debate intrigante entre os pensadores culturais. Para alguns deles, acreditar no diabo é crucial para que a sociedade reforce seus limites éticos e morais. Desconstruir a imagem do mal pode levar as pessoas a simplesmente ignorarem comportamentos horrendos. No final das contas, acreditar em forças malignas ainda pode ser uma maneira de enfatizar as qualidades positivas do indivíduo.